Boa tarde, pessoal. Hoje iremos abordar a segunda aula referente à irrigação por superfície. A irrigação por superfície está dentro do conteúdo da REL número 5. Então, a aula de hoje é a continuidade da aula passada, em que iremos abordar como se define vazão em sulcos de irrigação. Como que se conhece, como se determina o padrão de infiltração, conhece a infiltração de água no solo em sistemas de irrigação por superfície. Iremos também entender como se determina o tempo de irrigação em sistemas de irrigação por superfície, especificamente sulcos e faixas de irrigação. Para isso, inicialmente, iremos relembrar o que vimos na aula passada sobre as fases da irrigação por superfície. É importante entender essas fases da irrigação por superfície no tocante ao desenvolvimento de projetos e também no manejo da irrigação. Especificamente aqui, nessa disciplina, a gente vai abordar mais voltado para o manejo da irrigação. Então, conhecer essas fases é importantíssimo. E abordamos na aula passada que essas fases, elas são conhecidas mediante a aplicação de teste de campo. Se vocês lembrarem, do vídeo que eu passei para vocês aí, vocês vão perceber que para a definição, por exemplo, de um sulco de irrigação, há necessidade de definir o comprimento dele, há necessidade de definir a declividade dele e há necessidade de definir a vazão que passa por ele. Então, esses parâmetros, essas definições, elas são feitas em campo. Não só para sulco, mas para faixa também. E também há a possibilidade de uso de simulação computacional com base em informações de alguns atributos do solo, porém não tem confiabilidade, né? Bom, então o que a gente tem aqui? No eixo Y, a gente tem um tempo. Iniciada a irrigação, a gente tem a fase do avanço, em que eu tenho uma curva cujo modelo é um modelo potencial. Então, eu tenho a água percorrendo todo o sulco ou toda a faixa até chegar no final. O final do sulco é aqui, né? Final do sulco da faixa. Do sulco ou faixa. Chegou no final do sulco da faixa, eu tenho o tempo de avanço. A partir desse tempo, inicia-se a fase da infiltração, ou seja, é a fase em que eu deixo um tempo para que a água infiltre na maior parte da área. Finalizada essa fase da infiltração ou da reposição, eu tenho a finalização da irrigação, onde eu desligo a irrigação e inicia-se a fase da depressão, que é a fase de menor duração, onde ela vai desde o interrompimento do fornecimento de água até o aparecimento da primeira partícula de solo no início da área. Posteriormente a isso, já inicia-se a fase do recesso, que é onde a água ela será retirada da área mediante o escoamento superficial ou a infiltração. E também temos aí no recesso a possibilidade de modelar a curva de recesso, pois também respeita aí o modelo potencial, mas também pode ser utilizado o modelo linear. Bom, a fase do avanço, vamos explicar ela com base em alguns dados de campo, alguns dados simulados em campo. Por exemplo, exercício 1. Estime a curva de avanço para um sulco com 200 metros. Então, nosso sulco de irrigação foi feito, o teste foi feito em um sulco de irrigação com 200 metros de comprimento.
e declividade de 0,5%, ou seja, só testamos um comprimento e uma declividade. Mas perceba que todo comprimento que estiver dentro dos 200 metros também poderão ser utilizados. Por exemplo, se eu estiver querendo definir um comprimento do suco de irrigação de 100 metros, eu tenho conhecimento dele porque está dentro do valor de teste. E eu avaliei, neste suco, duas vazões. Vazão de 1 litro por segundo e a vazão de 2 litros por segundo. O que eu tenho aqui na tabela abaixo? Na primeira coluna, eu tenho distância. A distância das estacas, que elas estão alocadas de 20 em 20 metros. Então, são 10 estacas até 200 metros de comprimento. Para cada vazão, eu vou ter um tempo de avanço. Por exemplo, a 20 metros, quando eu estou utilizando 1 litro por segundo, a água atinge a posição 20 metros em 2 minutos com essa vazão. Quando eu aumento a vazão para 2 litros por segundo, a água atinge essa localização em 1 minuto e meio, 1,5 minutos. Isso para todos os comprimentos. Então, eu vou ter o comportamento do avanço, do tempo de avanço, para cada vazão, respeitando os 200 metros e a declividade de 0,5%. Aí você me pergunta, então se eu quiser que a água chegue mais rápido no final do suco, é só aumentar a vazão. Sim. O problema é que o solo não pode ter erosão, não pode ser erodido. Por quê? Quando eu aumento a vazão, eu aumento, consequentemente, a velocidade. E essa velocidade pode ser erosiva. Então, eu tenho um limite. Eu tenho que ter uma vazão alta para que o tempo de avanço seja baixo, para que a água chegue mais rapidamente até o final do suco. Porém, eu não posso causar erosão. Como que eu resolvo? Como que eu descubro, por exemplo, esse comportamento aqui? Comportamento do avanço, da curva do avanço. Como que eu descubro isso? Bom, a gente pode fazer um modelo matemático. E o modelo matemático baseado no modelo potencial. Para que a gente já coloque esse modelo aqui em evidência, esse é o modelinho. Tempo em função do comprimento. Então, aqui eu tenho o T é o tempo e o L é o comprimento. Os parâmetros A e B são parâmetros de ajuste. Se eu tenho uma planilha eletrônica, Excel, por exemplo, eu posso fazer a modelagem simplesmente pela regressão, pela ferramenta de regressão do Excel. Mas se eu não tiver, eu posso fazer de duas formas. Eu vou explicar as duas. A primeira, ela é análoga ao que vocês viram com o professor Adriano na modelagem da infiltração de água no solo utilizando os cilindros de infiltração. Como que é isso? Bom, esse modelinho, se eu aplicar logaritmo dos dois lados, então logaritmo de t, logaritmo de a vezes l elevado a b. Uma propriedade matemática do logaritmo é interessante que todo logaritmo que eu tiver dentro dele um número multiplicado, eu posso separar eles e colocar uma soma. E também todo logaritmo tiver dentro dele um número em que estiver um expoente, eu posso pegar esse expoente e multiplicar pelo valor logaritmo de L. Então, o que eu tenho aqui? Logaritmo de A mais B vezes logaritmo de L, porque o B passou para baixo multiplicando, e o logaritmo de A, como estava multiplicando, eu somei com a outra parte. Então, perceba que ficou aqui uma coisa análoga, um modelo análogo a um modelo linear, onde o logaritmo de t
é o meu y. O meu log de A, eu vou denominar como alfa. O meu B é o beta. E o meu log de L é o x. Ou seja, eu vou logaritmizar todos os valores que eu encontrei em campo para que eu ache os coeficientes alfa e beta. E posteriormente, achando alfa e beta, eu consigo achar, né, os valores de A e de B e completar o meu modelo matemático. O beta, para calcular ele, é bem mais complicadinho. O que leva em consideração em beta? Somatório de x vezes y. Então, fiz os logaritmos de x, de t, que é o y. Fiz os logaritmos de L, que é o x. Então, os valores de y e de x, eu vou multiplicá-los e somá-los. Então, multipliquei todos eles e vou somar as multiplicações. Menos somatório do x vezes somatório de y dividido por n. Dividido pelo somatório de x ao quadrado, ou seja, eu vou pegar os valores de x e elevar ao quadrado. E vou fazer a soma dos valores que estão ao quadrado. E eu tenho aqui o somatório de x ao quadrado, ou seja, somo os valores de x, depois elevo ao quadrado. Isso aqui dividido por n, eu calculo b. Para calcular o alfa, já é mais simples. Eu levo em consideração o valor médio de y, o valor médio de x e o valor de beta que eu calculei ali em cima. Feito isso, eu consigo, como eu sei que alfa é igual a log de A, então o A vai ser o quê? O inverso do logaritmo é base 10 elevado a alfa. Ou seja, se eu sei o alfa, só substituir alfa aqui que eu acho o A. Da mesma forma, o beta que eu achei aqui, ele é igual a quem? O B. Então eu descubro o B, descubro o A, substituindo na equação que T é igual a A vezes L elevado a B, eu acho o modelo matemático referente à curva de avanço desses dados. O que a gente tem aqui? Os valores, coloquei na planilha. O que a gente tem? Aqui a distância de 0 a 200, que é o L. E aqui o tempo para a vazão de 1 litro por segundo. O que é o x? Se voltarmos aqui, o valor de x é o log de L. Então, esse 1,3, perceba aqui que onde tem zero eu não coloco nada, né? O valor de log de zero não existe. Esse 1,3, o que ele é? Ele é o log de 20. Então, valor logaritmo de 20 é 1,3. E o que é o y? Esse primeiro valor de y aqui é o log, vou colocar aqui, 1,3. Esse aqui é o log do valor de t, que é quanto? De 2. Então, 0,3. Eu faço isso para todos os valores. E depois eu pego outra coluna aqui de x vezes o y. Então, 1,3 vezes 0,3. 1,6 vezes 0,7. 1,78 vezes 0,95. Então, eu vou ter essa coluninha. E tem um somatório também. Somatório de x vezes y. Somatório de y. Somatório de x. E também tem uma coluna de x ao quadrado. Então, o valor de x ao quadrado, vou colocando aqui, e eu tenho o somatório dos valores de x ao quadrado. Com os valores de y, com os valores de x, eu tenho como calcular a média. E com os valores médios, utilizando as equações aqui atrás, eu calculo o alfa e o beta.
Com alfa e o beta eu calculo o valor de A e o valor de B. Por exemplo, aqui o nosso alfa igual a menos 1,9451. O valor de A vai ser quanto? 10 elevado a alfa, ou seja, 10 elevado a menos 19451. Então, quanto que vai ser o valor de A? O valor de A vai ser igual a 0,01135 aproximadamente. A mesma coisa aqui de baixo. Aqui o nosso alfa deu menos 2,37. Então, o alfa, o A desse aqui vai ser 10 elevado a menos 2, 1,1637. Ou seja, o nosso alfa, nosso A, desculpe, 0,0069. Tranquilo, gente? A ideia nossa na avaliação do avanço da água em um sulco ou em uma faixa é termos isso aqui. Ou seja, eu tenho várias vazões avaliadas para uma declividade específica e para vários comprimentos. Ou seja, eu tenho aqui o limite de 200 metros, mas dentro da faixa de 200 metros eu tenho todos aqui, ó. Vai 100, 120, 140. E o que a gente tira de conclusão? Por exemplo, o aumento da vazão, ou seja, a maior vazão é essa curvinha roxa, determina menor tempo de avanço. Sim, porque eu tenho um aumento da velocidade. Conhecer esses parâmetros é importantíssimo para entender e para mensurar o tempo de irrigação, que é uma variável de manejo da irrigação. Por exemplo, quanto tempo eu vou gastar fazendo a irrigação de um suco de irrigação? Bom, vai depender do quanto tempo, uma das partes, né, vai depender de quanto tempo a água leva para chegar até o final do suco, ou até o final da faixa. Como que eu conheço isso? Conheço isso se eu fizer teste de campo antes. Eu não posso fazer um projeto sem conhecer isso. Por quê? Se eu não fizer esse teste de campo, pode correr o risco da água nem chegar no final do suco. Ou então, se eu não fizer esse teste de campo antes, pode correr o risco de, no ato da irrigação, ocorrer erosão. Então, eu tenho que avaliar para que eu tenha os parâmetros construtivos do suco que dê o melhor resultado possível. Tranquilo, gente? Outra forma de fazer modelagem matemática desses dados aqui. Eu posso utilizar a sua calculadora. A calculadora Caixa, por exemplo, a mais simples aí. A maioria delas, eu tenho como ir na função mod, na sua calculadora, e dentro da função mod eu tenho a função reg3, que é a função potencial. Lá provavelmente deve estar escrito power. E dentro dessa função reg3, a função power, ela é denominada PWR na maioria das vezes, que é a opção 1. Depois que eu seleciono essa opção e limpo a memória, basta eu colocar na memória as informações, os conjuntos de dados. Sempre lembrando que o valor zero não entra. Por exemplo, o primeiro conjunto de dados que entra aqui, vamos colocar comprimento, que é o x, vírgula,
tem o nosso vírgula aí na calculadora, o tempo 2 minutos, para vazão de 1 litro por segundo. O segundo, 40 metros, 5 minutos. 60 metros, 9 minutos. Ou seja, eu vou colocar esse banco de dados dentro da minha calculadora e, posteriormente, quando eu faço isso, e lembrando, para colocar na memória, você vai utilizar a teclinha M+. Posteriormente a isso, para encontrar os parâmetros que eu preciso, na calculadora eu tenho a função Shift mais SVAR, está lá na opção 2. E lá eu tenho como achar os parâmetros A, que é o nosso A do modelo. E além disso, o parâmetro B, que é o nosso B do modelo. Então, se vocês não quiserem fazer o uso dessas equações, vocês podem diretamente utilizar a equação, a calculadora Cássio. A declividade e a vazão derivada a cada sulco ou as faixas, ela tem que ser uma vazão que não cause erosão. Mas quando a gente vai para campo para fazer uma avaliação, a gente tem que ter uma referência de valores para serem utilizados no campo. Por exemplo, igual comentei mais cedo, o aumento da vazão ou o aumento da declividade determina aumento da velocidade, que pode provocar erosão. Normalmente, as declividades elas devem ser inferiores a 2%. E depende do tipo de solo. Solos argilosos, da ordem de 0,5% a 2%. Solos arenosos, essa declividade tem que ser menor ainda, da ordem de 0,2% a 0,5%. Não pode ser muito baixa a declividade, pois causaria estagnação da água. A água tem que se movimentar. Ela tem que chegar até o final do sulco. Mas também não pode ser excedente, porque causaria erosão. Então temos problemas, tanto no excesso quanto na falta de declividade e, consequentemente, de velocidade. Uma forma prática de definir um limite de velocidade e, consequentemente, de vazão é utilizando a equação que a gente denomina como vazão máxima não erosiva. Essa equaçãozinha é bem simples aqui, que é max em litros por segundo, que é a vazão máxima não erosiva, é igual ao parâmetro C, dividido pela declividade S em percentual, elevado ao parâmetro A. Esses parâmetros A e esses parâmetros C é dependente da textura do solo. Então, eu tenho valores diferentes para C e valores diferentes para A, dependendo da textura do solo. Então, tem textura desde muito fina até textura muito grossa. Uma equação prática que normalmente muitos utilizam aí é a equação em que leva em consideração o valor de C como sendo igual a 0,631, e a declividade elevada a 1, aqui como se fosse o A fosse 1, né? Então, é a equação prática aí que também pode ser utilizada, caso você não tenha conhecimento dos parâmetros C e do parâmetro A, para definir uma vazão máxima não erosiva para fazer o teste no campo. Vazão de derivação para cada sulco. Vamos pensar assim, vazões reduzidas, elas definem menor velocidade, sim, e consequentemente maior tempo de avanço. Qual que é o problema disso? Eu tenho aumento de perda por percolação no início do sulco. Ou seja, infiltra muita água no início, porque a água demora a chegar no final do sulco, e, consequentemente, eu tenho mais perdas por percolação lá no início do sulco. Outro problema, vazões excessivas
desde que não cause erosão, elas podem causar uma maior velocidade e um menor tempo de avanço. Qual que é o problema disso? Eu tenho aumento das perdas por deflúvio. Então, eu tenho que otimizar isso aí. Ou seja, para aumentar a eficiência, pode-se dimensionar com a técnica da redução da vazão. Qual é essa técnica? A gente vai falar aqui. Essa técnica da redução da vazão, basicamente inicialmente, a gente começa com a maior vazão possível. Como a gente faz isso? Utilizando vários sifões ou vários aberturas de tubo janelado ou vários canais. Aumenta a vazão no início. Para quê? Para que a água chegue rapidamente no final do suco, sem causar erosão. O que vai acontecer com isso? Menor perda por percolação no início. Depois que a água chegou no final, para não haver excesso de perda por deflúvio, o que eu faço? Eu reduzo a vazão que entra naquele suco ou naquela faixa. Como? Ou eu retiro o sifão, ou eu fecho o tubo janelado, ou eu reduzo a carga hidráulica da saída lateral que entra no suco ou na faixa. Aí eu reduzo a vazão e eu diminuo a perda que poderia acontecer por deflúvio. Ou seja, eu otimizo a eficiência do sistema de irrigação utilizando essa técnica, essa operação aí que é feita para otimizar o sistema, a eficiência do sistema de irrigação por suco e por faixa. Vamos fazer um exercício? Tem base aí na definição da vazão máxima não erosiva. Ele é bem simples. Determine a vazão máxima que pode ser utilizada em um sistema de irrigação por suco para um solo com textura fina. Então, eu vou avaliar aí solo com textura fina. Então, a primeira informação que temos aí. E em um solo com textura muito grossa. Então, vamos comparar esses valores. Com base nas plantas planialtimétricas abaixo, interprete a diferença entre os valores. Então, eu tenho duas topografias. A primeira topografia, eu tenho uma diferença de cota no ponto mais alto da área e no ponto mais baixo, uma diferença de 2 metros de desnível. Na segunda topografia, eu tenho uma diferença de 1 metro. Ou seja, a declividade das duas áreas é diferente. Então, consequentemente, eu vou ter respostas de vazão máxima não erosiva diferentes. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, vamos definir aí solo com textura fina. Textura fina. Se olharmos na tabela anteriormente apresentada, solo com textura fina, o valor de C é igual a 0,988. Não é isso? 0,988. O valor de A, 0,555. Não, desculpa, 0,55. Vamos lá para frente. O valor de C, quanto que era mesmo? 0,988. O valor de C, 0,988. E o valor de A, 0,55. Textura fina. Solo para textura muito grossa. Textura muito grossa.
O valor de C e o valor de A. Vamos lá ver. Textura muito grossa. Valor de C, 0,665. Valor de A, 0,548. Vamos lá. 0,665. Valor de A, 0,548. Então, a gente já tem essa combinação. A topografia 1, qual que é a declividade? Vou colocar S1, tá? Declividade da topografia 1, eu tenho um decaimento, um desnível de 2 metros, que ocorre em 200 metros de comprimento. Então, é um desnível de 2 a cada 200 metros. Isso aqui, multiplicado por 100, ele vai ser igual a 1%. E a topografia 2? Topografia 2, o desnível já é 1 metro, nos mesmos 200 metros, ou seja, eu vou ter 0,5% de declividade. Então, vamos fazer as combinações aqui. Eu vou colocar aqui TF como textura fina e TG como textura muito grossa. E topografia 2, S2, e topografia 1, S1. Então, se mantermos fixo a textura fina e alterarmos a topografia, o que a gente vai ter? Então, a vazão máxima não erosiva, ela vai ser C dividido pela declividade elevado a A. Não é isso? Isso aqui, para a topografia 1 e para a topografia 2, vai ser quanto? Então, a vazão máxima não erosiva, ela vai ser 0,988 dividido pela declividade 1, que é 1%, elevado a 0,55, ou seja, 0,988 litros por segundo. A vazão máxima não erosiva, considerando a declividade 2, ou seja, a declividade ela é maior, que a gente vai ter 0,988 dividido por 0,5 elevado a 0,55. Isso aqui vai ser igual a 0, deixa eu ver aqui, 1,45 litros por segundo. Ou seja, a diminuição da declividade permite o aumento da velocidade, da vazão. Por quê? Porque quando eu diminuo a declividade, eu posso aumentar a vazão porque eu manterei uma velocidade máxima na erosiva. A mesma coisa a gente faz para a condição de textura muito grossa. Vou colocar aqui TG. O que vai ter? Quando a declividade 1 e quando eu tenho a declividade 2. Então, vazão máxima não erosiva vai ser igual. Para TG, textura muito grossa, o valor de C é igual a 0,665, dividido pela declividade, que é 1%, elevado a 0,548, ou seja, 0,665 litros por segundo. E a mesma coisa, vazão máxima não erosiva vai ser igual a 0,665 dividido por 0,5 elevado a 0,548.
Então, vai 0,665 dividido por 0,5 dividido, elevado a 0,548. Esse aqui, 0,972 litros por segundo. Ou seja, quando eu passo para a textura muito grossa, mantendo a declividade, a vazão diminui. Então, perceba, para a declividade 1, comparando a declividade 1 de cada tipo de solo, o aumento da textura determina diminuição da vazão. Solos com textura mais grossa são mais susceptíveis à erosão. O comprimento do sulco ou da faixa, que também é outro parâmetro, né? Além da vazão, além da declividade, mas o comprimento também é outro parâmetro que a gente normalmente tem que definir, o comprimento do sulco ou da faixa. Inicialmente, pensa-se que ele deve ser múltiplo do comprimento da área. Pois, quando ele é múltiplo do comprimento da área, eu tenho sulcos com comprimentos uniformes. Por exemplo, nessa área nossa aqui, que eu tenho 200 metros de comprimento. Eu posso ter um sulco só de 200 metros, ou então eu posso ter, por exemplo, duas baterias de 100 metros. Ou seja, eu tenho um canal aqui em cima que distribui para esse de 100 metros. Eu tenho um canal no meio que distribui para outro sulco de 100 metros. Ou seja, múltiplo de 200. Não é isso? Então, um raciocínio que normalmente os projetistas utilizam com o intuito de deixar os comprimentos dos sulcos uniformes é que o comprimento tenha ou resulte em um número cujo o comprimento seja uniforme. Fixada a vazão e a declividade, resultando em determinada velocidade, tem-se: quanto maior o comprimento, maior o tempo de avanço, e maiores as perdas por percolação no início. Ou seja, eu posso até querer um comprimento de sulco grande, mas quanto maior o comprimento, maiores as perdas por percolação no início da área, porque a água demora a chegar no final do sulco. Uma fórmula prática que o pessoal tem utilizado para verificar se esse comprimento está compatível ou não com a eficiência que se deseja no sistema de irrigação é quando o nosso tempo de avanço, então esse aqui o TA, lembra lá, tempo de avanço, ele tem que ser 1/4 do tempo de oportunidade. Lembrando que o tempo de oportunidade é o tempo em que a água fica disponível para infiltração na superfície do solo. Se você respeitar essa relação, você tem aí a definição do comprimento. O tempo de irrigação, ele pode ser entendido em sistemas de irrigação por sulco e por faixa como somatório do tempo em que a água leva para chegar até o final do sulco ou da faixa, denominado como tempo de avanço, somado ao tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade é o tempo em que a água fica na superfície do solo, podendo ser infiltrada. O tempo de avanço, a gente já acabou de ver que é um tempo que eu defino por teste de campo, com vazão, com declividade e com comprimento que eu defino como parâmetro para o projeto e que dê o melhor resultado em termos de eficiência. E também que a umidade do solo durante o teste seja a umidade correspondente à umidade de irrigação.
Também posso fazer essa determinação do tempo de avanço por simulação computacional. Já disse que não é a melhor opção pela precisão que esse método nos dá. O tempo de oportunidade, ele é estimado baseado na equação de filtração acumulada de Kostiakov, ou também, se você tiver, da equação de filtração acumulada de Kostiakov-Lewis. Vocês viram esse modelo de Kostiakov com o professor Adriano. A gente vai ver aqui para a irrigação por superfície. Como que a gente faz? Basicamente, se eu conheço a equação de infiltração acumulada, é essa equaçãozinha aqui, ó. I, infiltração acumulada, é igual a A vezes o tempo elevado a N. Se eu conheço essa equação, eu vou igualar a infiltração acumulada à lâmina bruta de irrigação. Ou seja, eu quero que infiltre a lâmina bruta de irrigação. Então, para que infiltre essa lâmina bruta de irrigação, qual que é o tempo de oportunidade? Ou seja, qual que é o tempo em que a água vai ter que ficar na superfície do solo para que isso ocorra? A gente estima isolando matematicamente o tempo. Então, temos aí o tempo de oportunidade, que basicamente é a relação da infiltração acumulada, que é a lâmina bruta de irrigação, dividido por A, parâmetro A de ajuste, né? Elevado a 1 sobre N. Ok? A curva de infiltração acumulada de água no solo em sucos de irrigação ou em faixas, ela não é feita ou estimada da mesma forma que vocês viram com o professor Adriano. Existe uma metodologia específica para suco de irrigação para faixas. No caso, agora a gente vai falar de sucos. Esse método se chama método da entrada e da saída. Basicamente, o que é? Eu instalo uma calha partial no início e também uma calha partial no final. No início do suco e no final do suco. Na entrada do suco e na saída do suco. E basicamente o que eu faço é medir a vazão que entra e medir a vazão que sai. Vocês concordam comigo que o que entra vai ser diferente do que sai? Por quê? Porque parte do que entra infiltra. Então eu vou fazendo essas medidas durante o tempo. E eu vou percebendo que, no início, infiltra mais. Por quê? O solo está mais seco. Então, entra uma vazão, sai uma vazão bem menor. Passa o tempo, a vazão que sai, ela tende a aumentar. Por quê? Porque o solo tende a ficar mais úmido e a sua capacidade de infiltração diminui. Então, eu faço essa avaliação durante o tempo com o intuito de conhecer a característica de infiltração de água no solo utilizando sucos de irrigação. Para entender melhor isso, a gente vai fazer um exercício. Vocês vão perceber que eu vou fazer uma parte desse exercício e o restante vocês vão completar. Eu vou fazer uma parte que o restante é igual. Tá ok? Vamos lá. Exercício 3. Determine a equação de infiltração acumulada em um suco de irrigação com 100 metros de comprimento e espaçado em 1 metro, pelo método da entrada e da saída. Abaixo estão os dados do teste. O que basicamente eu meço? Eu meço tempo, que é a primeira coluna, e eu meço vazão. Vazão que entra no suco
e vazão que sai do suco. No tempo zero, ou seja, no início da avaliação, a água está passando só no início, ainda não chegou no final. Com 2 minutos, a água que entra ainda é uma água constante, uma vazão constante, a vazão que sai, 0,19. Então perceba que a vazão que entra é constante. Com 149 minutos de teste, eu já tenho a vazão de saída equivalente a 0,78. Por que que aumentou tanto? Porque nessa condição aqui o solo já está com a umidade mais elevada, atingindo aí o que vocês conhecem aí como velocidade de infiltração básica do solo. Tá ok? Então vamos passar aqui para o outro slide. Primeiro, vamos fazer aqui especificamente a informação para o tempo 2 minutos. O que que a gente tem em 2 minutos? Voltar lá na tabela. A vazão que entra de entrada é 1 litro por segundo. A vazão de saída é 0,19. Eu vou colocar como vazão de entrada como o termo QE. Então, QE é igual a 1 litro por segundo. A vazão de saída, 0,19 litros por segundo. Se entra 1 e sai 0,19, infiltra quanto? A diferença. Então, eu vou calcular aqui, ó, a vazão de infiltração, QI, que é a vazão de entrada menos a vazão de saída. Ou seja, entra 1, sai 0,19. Ou seja, infiltra 0,81 litros por segundo. Vazão de infiltração. Vamos pensar o seguinte. O nosso suco tem quantos metros de comprimento? Então, ele tem 100. Então, vamos supor que isso aqui seja o meu suco. Ó. Aqui em cima é a parte onde tem um canal de distribuição de água. Canal de distribuição. E aqui embaixo eu tenho outro canal, que é onde sai a água pelo escoamento superficial. Um canal de coleta aqui. Então, isso aqui tem comprimento de 100 metros. Um suco é espaçado um do outro em quantos metros? Lá no enunciado foi dado para vocês que um suco é espaçado um do outro em 1 metro. Vamos supor. Então, significa que metade dessa distância para a direita e metade dessa distância para a esquerda é de responsabilidade desse suco do meio aqui, né? Ó. Ou seja, eu tenho essa metade aqui e essa metade aqui que me define uma área. Ou seja, eu tenho uma área de 1 metro por 100 de infiltração desse suco. Então, essa aqui é a nossa área de infiltração. Vezes 100. Que é 100 metros quadrados. Perceba, se eu tenho vazão, se eu tenho a área de infiltração, eu consigo estimar velocidade de infiltração. Como? Pela relação
Velocidade de infiltração é igual a vazão de filtração dividido pela área de infiltração. Ou seja, eu tenho 0,81 litros por segundo dividido por 100 metros quadrados. Isso aqui vai ser igual, quando eu tenho 0,81 dividido por 100, isso vai ser igual a 0,0, com dois zeros aqui, 0,0081. Litro por metro quadrado é milímetros por segundo. Se eu quiser essa informação aqui em milímetros por hora, basta eu fazer a relação que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, isso aqui vai ser igual a 29,16 milímetros por hora. E vocês vão fazer isso para todos os tempos. A gente fez para 2, faz para 9, faz para 19, para todos. Eu vou fazer mais um e vocês vão fazer o restante. 19, 29, 49, 64 e daí por diante. Então, o tempo, por exemplo, equivalente a 9 minutos. Qual foi a vazão de entrada? Mesma coisa, 1 litro por segundo. Qual foi a vazão de saída? Vazão de saída, 0,78. Não, 0,78 não, desculpe. Vou botar aqui. 0,5. 0,5 litros por segundo. Então, a vazão de infiltração vai ser 1 menos 0,5, ou seja, 0,5 litros por segundo. A área de infiltração ainda é 100 metros quadrados, né? Uniforme. A velocidade de infiltração vai ser 0,5 dividido por 100. Se eu multiplico por 3.600, eu vou ter essa informação em milímetros por hora. Ou seja, 18 milímetros por hora. No final, eu vou ter uma tabelinha dessa aqui, em que eu tenho o tempo em minutos e eu tenho aqui, para cada tempo, a velocidade de infiltração. Primeiro nosso lá, 29,2, o segundo 18. E vocês vão fazer para encontrar todos esses aqui, ó. 13,3, 12,2, 10,4, 9,7, 9, 8,6, até o 7,9. Com essas informações, vocês vão fazer a modelagem matemática. Ah, professor, mas modelagem matemática utilizando qual modelo? Lembrem lá que a velocidade de infiltração ela é igual ao parâmetro A minúsculo vezes o tempo elevado a um valor n minúsculo. Da mesma forma que fizemos o modelo matemático para o tempo de avanço, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. O x é o quê? O x é o log do tempo. O y. O y é o log da velocidade de infiltração. O x vezes o y é a multiplicação dos dois.
O x ao quadrado é o valor do log de t, o valor elevado ao quadrado. Ou seja, esse 0,09 nada mais é que 0,3 ao quadrado. E depois fazer o somatório de cada um deles. Somatório de x, somatório de y, somatório de x vezes y, somatório de x ao quadrado. Com essas informações e com os valores médios de y e de x, eu consigo estimar quem? O valor de beta. Com o valor de beta e com os valores médios de x e de y, eu consigo estimar o valor de alfa. E quem que é o beta e quem que é o alfa? O nosso beta é o n. O nosso alfa é o log de A. Ou seja, o valor de A é 10 elevado a alfa. Então, nesse nosso caso, o nosso beta, que é igual ao n, vai ser igual a menos 0,31, 14. E o nosso A? O nosso A vai ser igual a 10 elevado a alfa, que é 1,5458. Ou seja, 35,14. Então, eu tenho um modelo de velocidade de infiltração, em que a velocidade ela está em milímetros por hora, vai ser igual ao quê? 35,14, o tempo elevado a menos 0,31, 14. E o tempo aqui em minutos. Vou passar para o lado de cá. Então, a gente tem, vou colocar um modelinho aqui de novo. Velocidade de infiltração. Milímetros por hora é igual a 35,14. O tempo em minutos elevado a menos 311. É importante o tempo onde está a velocidade de infiltração aqui, onde está horas, ser da mesma unidade onde está o tempo em T aqui, que está em minutos. Para que isso ocorra, essa conversão, basta fazer o seguinte: para que a velocidade de infiltração seja dada em milímetros por minuto, é só eu pegar o 35,14 e dividir por 60. Está multiplicado por t elevado a menos 311. Então, a velocidade de infiltração, milímetros por minuto, ela vai ser igual a 0,5857 tempo minutos elevado a menos 311. Bom, só que isso aqui, gente, é velocidade, é taxa de infiltração. Eu preciso da informação de infiltração acumulada. E vocês aprenderam na primeira parte do curso que a infiltração acumulada ela é a integral da velocidade de infiltração no tempo. Então, a infiltração acumulada vai ser a integral de 0,5857, o tempo elevado a menos 311 dt. Então, a infiltração acumulada, ela vai ser infiltração acumulada em milímetros,
ela vai ser igual a 0,5857 dividido por 0,311 mais 1, o tempo elevado a 0,311 mais 1. Então, a infiltração acumulada, ela vai ser igual a 0,85, o tempo em minutos, elevado a 0,689. Então, perceba aí o passo a passo. Eu tenho que determinar a velocidade para cada ponto, para cada tempo. Com essa velocidade, eu faço um modelo matemático de velocidade de infiltração. Posteriormente a isso, eu faço a integral para calcular o modelo de infiltração acumulado. Aí sim, eu conheço o comportamento de infiltração do meu solo. Tá ok? Bom, para que eu preciso dessas informações? Voltando aqui, para que eu tenha a capacidade de calcular o tempo de irrigação. Se eu conheço o tempo de avanço, o tempo que a água gasta para chegar até o final do suco, e conheço e tem como estimar o tempo de oportunidade, conhecendo a equação, a infiltração acumulada de água no solo, eu tenho como estimar o tempo de irrigação. Para que a gente faça isso, né, vamos fazer um exercício. Esse exercício eu quero. Determine o tempo de irrigação de um suco, é o TI, de irrigação de um suco. O tempo de um suco. Está escrito errado aí. O tempo de irrigação de um suco, de irrigação e de uma parcela de sucos. Vou comentar o que significa isso, a diferença entre o tempo de irrigação de um suco e o tempo de irrigação de uma parcela de suco. Considerando as seguintes informações: evapotranspiração máxima da cultura, 5 milímetros por dia. Então, esse aqui é o nosso ETC. Profundidade efetiva do sistema radicular, o Z. Umidade na capacidade de campo, 0,305. Aqui eu tenho o U. Umidade no ponto de murcha permanente, também é o U. Densidade do solo. Fator de disponibilidade. Eficiência de aplicação. Infiltração acumulada de água no solo. De onde surgiu isso aqui, gente? De um teste do método da entrada e da saída, em que gerou resultados e eu cheguei nesse modelo. Preciso também de quê? Da equação da curva de avanço. O comprimento do suco que definimos aí para o nosso projeto vai ser de 100 metros. E a informação aí, diferente, que a gente vai abordar aí nesse exercício, o tempo de mudança de parcelas irrigadas, 30 minutos. O que é isso? Bom, eu estou irrigando, vamos supor, eu tenho que irrigar 20 sucos ao mesmo tempo. Eu gasto um tempo para colocar esses sucos em funcionamento, não gasto? E além disso, quando eu termino a irrigação desses 20 sucos, eu gasto um tempo tirando os aplicadores de água, sifões, desses locais e levando para outros locais. Ou seja, eu gasto um tempo e eu tenho que mensurar isso. Porque junto a esse tempo que eu gasto ao tempo de irrigação, é o tempo que eu gasto irrigando uma parcela de suco. Porque não é simplesmente chegar lá e irrigar. Eu tenho que montar a minha infraestrutura. Então, vamos fazer um passo a passo para vocês entenderem como que é essa determinação. Primeira coisa, o tempo de irrigação é o quê? É o tempo de avanço mais o tempo de oportunidade. O tempo de irrigação de uma parcela de sucos é o tempo de irrigação mais o tempo de mudança
que a gente denominou aqui no exercício tempo de mudança de parcelas irrigadas, que é o TM. Então, basicamente, o que eu tenho que determinar primeiro? O tempo de avanço e o tempo de oportunidade. Tá ok? O tempo de avanço ficou tranquilo, por quê? Nosso modelo está lá assim, tempo de avanço em minutos. Ele é igual a 0,011.346 vezes o comprimento em metros elevado a 1,6599. Então, isso aqui vai ser igual a 0,011.346 vezes 100 elevado a 1,6599. Ou seja, é aproximadamente 24 minutos. Então, eu defini que o meu suco vai ter 100 metros, então a água leva 24 minutos para chegar no final do suco. Tá ok? Para calcular o tempo de oportunidade, eu preciso saber qual que é a lâmina de irrigação que eu vou precisar aplicar. Então, eu preciso conhecer as condições de solo. Primeira coisa para conhecer a condição de solo é a água disponível real. E nesse caso, iremos utilizar a diferença numérica, umidade e capacidade de campo, menos umidade no ponto de murcha permanente. Vou multiplicar pela densidade do solo para converter umidade gravimétrica em umidade volumétrica. Vou multiplicar pela profundidade efetiva do sistema reticular e pelo fator de disponibilidade. Então, isso aqui vai ser igual a 0,305 menos 0,18 vezes 1,12 vezes 500 vezes 0,6. Isso aqui vai ser igual a 42 milímetros. Com essa informação, eu tenho possibilidade de calcular o intervalo máximo entre irrigações. Por quê? Se eu souber o intervalo máximo entre irrigações, sabendo que cada dia eu tenho uma certa perda de água e um consumo, evapotranspiração, eu tenho como estimar no final desse período quanto de água eu precisarei aplicar. Então, como que eu faço? A água disponível real dividido pela evapotranspiração da cultura. Isso aqui vai ser igual a 42 dividido por 5, que é a nossa evapotranspiração. Isso aqui vai ser igual a 8,4, que é aproximadamente 8 dias. Então, o nosso reservatório, ele tem capacidade para que o nosso intervalo máximo entre irrigações seja da ordem de 8 dias. Em 8 dias, quanto de água eu precisarei aplicar? Bom, aí a nossa lâmina líquida de irrigação, que é o quê? Turno de rega vezes evapotranspiração da cultura. Então, 8 vezes 5, ou seja, eu precisarei aplicar 40 milímetros. Só que o sistema tem uma eficiência. Essa eficiência definimos aí como 60%. Então, a nossa lâmina líquida de irrigação, dividido pela eficiência de aplicação do sistema, vai ser o quê? 40 dividido por 0,6. Isso aqui vai ser igual a 66,67 milímetros. Tá ok? Se eu sei que essa é a minha lâmina que tem que ser infiltrada, então eu tenho como estimar agora, sabendo a curva ou a equação de filtração acumulada, quanto de tempo de oportunidade eu terei. Então, nesse caso, sabendo que a lâmina bruta de irrigação vai ser igual à infiltração acumulada, eu vou ter 66,67 igual a 2,83 vezes o tempo de oportunidade elevado a 0,554. Então, o tempo de oportunidade ele vai ser igual a aproximadamente 299,77 minutos.
Agora sim, o tempo de irrigação vai ser o tempo de avanço mais o tempo de oportunidade. Então, o nosso tempo de irrigação ele vai ser 24 minutos mais 299,77 minutos. Ou seja, 320, aproximadamente 324 minutos. O tempo de irrigação dos sucos da parcela vai ser o tempo de irrigação mais o tempo de mudança. Então, nesse caso, 324 mais 30 minutos. Isso aqui vai ser 354 minutos. Isso aqui em horas, 5,9 horas. Então, o tempo que eu gasto fazendo a irrigação de uma parcela de sucos é da ordem de 5,9 horas, quase 6 horas de serviço. Tranquilo, gente? Bom, espero que vocês me enviem as dúvidas até a data limite que está lá prescrita no réu, para que eu possa fazer os vídeos, tá? Então, mantenham os prazos lá para que eu possa fazer os vídeos, as videoaulas para tirar as dúvidas no prazo. Tá ok, gente? Obrigado. Mandem as dúvidas também para os monitores, né? Para que eles também possam auxiliar nisso aí. Um abraço.